paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Gleidson Rocha e hoje nós vamos começar com uma nova disciplina e a nossa disciplina é hermenêutica, talvez uma disciplina muito esperada por vocês alunos, e a hermenêutica é uma matéria primordial para aqueles que estudam e amam a palavra do Senhor. Na verdade, a hermenêutica ela vai ajudar você a entender de que forma você deve analisar os textos bíblicos à medida que você vai lendo. Então nós temos uma série de princípios, uma série de contextos onde devem ser analisados. E eu vou passar para vocês essa questão de como se analisar textos bíblicos e extrair do texto aquilo que de fato o texto quer falar para você. E eu já quero começar com vocês essa aula dizendo o seguinte, olha, a primeira coisa que nós devemos fazer quando nós caminhamos para a Bíblia é o seguinte, nós devemos esvaziar a nossa mente, o nosso pensamento de conceitos pré-concebidos ou de tradições, porque entre a tradição e a palavra do Senhor, eu deixo a tradição e eu vou optar ou vou escolher a palavra do Senhor. Então, quando eu vou me dirigir à Bíblia, quando eu vou ler a Bíblia, eu devo me preocupar com a Bíblia, especificamente. O que a Bíblia de fato quer dizer para mim? Que contexto estava vivendo aquele autor? Será que aquele autor estava vivendo um contexto de influência política? Será que aquele texto, o principal de se extrair dele, é a questão gramatical? Será que é o idioma? Que idioma aquele texto foi escrito? É Antigo Testamento? Se é Antigo Testamento, então aquele texto, com certeza, deve estar escrito na língua hebraica. Não, mas é Novo Testamento, pastor. Então, no Novo Testamento, ele é escrito no idioma grego. Então, é importante se estudar e se conhecer também os idiomas, ou seja, hebraico, ter noções de hebraico, o grego, ter noções de grego, para que nós possamos, em momentos em que o texto, veja bem, vou repetir, em momentos em que o texto exige uma interpretação onde o seu contexto é gramatical, então nós vamos usar uma análise gramatical. Pastor, mas como é que eu descubro? Analisando o texto, você vai perceber que naquele texto ele vai se expressar de forma contextualizada. Nós vamos ver depois em Hermenêutica 2 os exemplos práticos disso. Como é que nós vamos aplicar essas metodologias de análise na Bíblia. Na Hermenêutica 2, que será o próximo vídeo que nós vamos gravar, você vai observar também, ou seja, na próxima disciplina, que você vai ver na prática como nós aplicamos dentro de texto bíblico, dentro de um evangelho, dentro de uma carta, como que ela é analisada, qual é o contexto, se é cultural. Nós chamamos muito na hermenêutica uma palavra pano de fundo. Nós utilizamos essas duas palavras. Seria o pano de fundo de uma carta, o pano de fundo de um evangelho, o que o autor tinha em mente quando ele foi escrever. Para quem que ele escreveu aquilo, em que época que ele escreveu aquilo. Pois bem, vamos entender algumas coisas. O que é hermenêutica, então, na palavra propriamente dita? A palavra hermenêutica, ela vem de um nome que talvez você conheça bem, que seria da mitologia grega, de Hermes. Qual era a função de Hermes? A função de Hermes, na mitologia grega, que todos devem conhecer bem, era traduzir a mensagem dos deuses para o povo. Isso, então, se você entender, a palavra grega para hermenêutica é aquele que faz o quê? Que passa ou que transmite a mensagem de Deus para o povo. Então, hermenêutica nada mais é de que você pegar o texto, extrair o texto, a ideia do texto e aplicar para o povo. O que eu faço com isso? Vamos dar só um exemplo prático. Se você pega lá o Êxodo, que foi aproximadamente em 1440 alguma coisa antes de Cristo. O que você vai analisar então? Qual era o contexto cultural daquela época? Em 1446 antes de Cristo, existia computadores? Existia televisão? Existia jornal escrito? Não, não existia. Então qual era o meio de comunicação? Quando eles falavam determinada palavra, como isso era entendido, como isso era absorvido? Qual era o nível de compreensão dessas pessoas? Então o que eu tenho que fazer?
pegar esse texto de 1440 e alguma coisa, e 6 provavelmente, antes de Cristo, do Êxodo, eu pego aquele texto, trago o texto, olha só, ele vem caminhando então, passo ele por Cristo, evangelhos, por Jesus. E aí sim eu repasso para o povo. Pastor, mas eu ainda não entendi o texto. Quem é que pode me ajudar dentro da Bíblia para entender isso? Quando você pega o texto do Antigo Testamento como exemplo que eu estou dando do Êxodo, você vai pegar lá então 1440 alguma coisa, trazer, passe pela cruz, ou seja, passe por Cristo, pelos evangelhos, que o evangelho ensina muito acerca disso. E aí você pode pedir então ajuda para Paulo. Paulo é o nosso teólogo da Bíblia. Veja o que Paulo trata acerca disso. O que Paulo fala acerca desse princípio ou acerca desse assunto que você extraiu lá. Então, Paulo tem alguma área que ele vai explicar? Por exemplo, pastor, eu estou pegando a lei lá que foi dada para eles, certo? Então, eu trago para Cristo. Aí Cristo diz, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E que lei é essa? E ele vai explicar, olha, a lei do amor, porque qual é o maior dos mandamentos? Ele diz lá em Mateus. O maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E um segundo que é semelhante a esse, o próximo como a ti mesmo. Então, a palavra que domina é amor. Então, qual é a lei que ele cumpriu? A lei do amor. Mas eu não entendi ainda, pastor. O Paulo pode me explicar? Pode. Se você pegar a carta de Paulo aos Gálatas, ele vai tratar justamente essa temática. Lei versus graça. E ele vai até usar uma comparação. Se você é filho de Agar, da escrava, ou filho da promessa de Isaac, que foi o quê? Uma prova do amor de Deus. Quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, nós chamamos isso na hermenêutica de quê? De um tipo Cristo. Isaac sendo sacrificado ou sendo oferecido no monte, qual era o monte? Alguém de repente se lembra? O monte Deus proverá, que é chamado na Bíblia, até os dias de hoje, esse monte, onde Abraão leva Isaac para oferecer em sacrifício. E nós todos conhecemos a história, Deus não permitiu que isso acontecesse. Um pai oferecendo o seu filho em sacrifício. Ali, Deus está ensinando a Abraão a fé e o amor que se está em dar, perder. Perder para ganhar. E o que o Evangelho diz? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ou seja, que não perder, não é digno de mim. E Paulo vai dizer o quê? Você é filho de Agar, da escrava, lá em Gálatas, ou filho da liberta, que é a esposa de Abraão, Sara. Então ele está fazendo uma comparação. Que Isaac, sobre a vida de Sara, foi a graça de Deus, porque ela já era idosa e era estéril. E Deus teve a graça, um favor imerecido. Agora, quando nós olhamos para a questão da lei, você vai entender o quê? Que Jesus cumpriu toda a lei porque ele amava. E o amor, na verdade, subentende-se. Se você ama o próximo, você vai querer matar alguém? E lá está escrito o quê no mandamento? Não matarás. Se você amar, não precisa existir essa lei para você. Você não vai querer matar o outro. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você não vai querer fazer para ti outros deuses, porque você ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento. Entendeu? Então eu dei aqui um exemplo prático para você entender o quão importante é a hermenêutica. Ou seja, pegarmos o texto escrito lá naquela época, trazê-lo, passar pelo Novo Testamento, ou seja, pela cruz, por Cristo, e se tiver dúvida ou não entender, busco a ajuda ao nosso teólogo Paulo, e ele vai explicar para nós algumas coisas inerentes a esse texto. Pastor, tá, mas Paulo também não escreveu naquela época, o Evangelho também não foi escrito mais tempo do que eu? Sim. Então o que você precisa fazer agora? Entender o contexto de época em que ele entendeu aquele texto, que ele assimilou aquela ideia, e agora trazer para a nossa linguagem de hoje. Nós estamos em 2017. Então a nossa linguagem, quando nós falamos sobre postagem, imagine só, você vai postar um vídeo, postar um comentário no fórum, postar uma atividade, anexar um e-mail, uma tarefa, um trabalho em um e-mail,
olhar o meu fórum de avaliação. Então, tudo isso você vai estar analisando numa linguagem de hoje, que naquela época não era. Mas aquele princípio, ele nunca muda. O princípio é o mesmo. É como aquele ensinamento que você recebe dos seus pais que dizem que você deve ser honesto, que você não pode pegar aquilo que não é seu. Então, você consegue falar sobre honestidade e pegar aquilo que não é seu em várias linguagens de outras culturas diferentes e, ao mesmo tempo, trazer para essa época. Ou seja, o que seu bisavô dizia, usava de metodologia que não era certo você pegar o que não é seu, eu também hoje não posso. Como, por exemplo, eu não posso pegar um trabalho que alguém fez na internet que não é meu. Quem fez aquele trabalho não foi eu. Então, eu não posso pegar. Mas lá na época do nosso bisavô, ele não ia entender esse conceito. Mas o princípio, ele entende. Que é pegar o que não é seu. De repente, pegar, usar o cavalo que não era seu, a charrete que não era seu. Lá no tataravô, que não existia, de repente, não tinha condições de ter carro, andava de carroça. Não pode pegar aquele milho que não é seu lá da roça. Então, ele vai entender. Vocês agora, na verdade, vão estar adquirindo, então, uma informação de hermenêutica. O que é? Trazer um texto daquela época, passar pela cruz ou por Cristo Evangelho, e se tiver dúvida, pedir ajuda para Paulo e aplicar no nosso contexto de hoje. Entenderam? Pois bem, vamos lá. Um princípio muito importante da hermenêutica que nós precisamos entender também. Um princípio nós temos uma palavra muito conhecida que é axioma e outra corolário. Pastor, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Fique tranquilo, não é nada disso. Axioma, olha só um pensamento interessante que se tornou um axioma. Eu vou usar um pensamento alheio para vocês entenderem. Dizem que Abraham Lincoln, um presidente dos Estados Unidos na época, ele havia acabado de vencer a Guerra da Secessão, e nos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana, e os seus ministros, as pessoas que estavam ao seu redor, disse assim para eles, olha, o senhor venceu a guerra, então agora o senhor precisa matar todos os seus inimigos. E ele vai e diz algo que se tornou um axioma. O que ele fala? Olha, eu destruo os meus inimigos não os matando, mas eu destruo os meus inimigos fazendo-os meus amigos. Isso se tornou um axioma, uma verdade absoluta dentro da cultura americana. Então, quando você fala de destruir inimigos, a visão de Abraham Lincoln era essa. Embora hoje, no nosso contexto atual, isso tenha se perdido. Mas se hoje você fosse pregar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você pregaria firmado usando o exemplo de cultura que eles iam entender, que é justamente uma verdade que o próprio Abraham Lincoln citou na época. E eles iam te ouvir e te respeitar, com certeza. Agora, o que seria um corolário? O corolário é eu extrair uma meia-verdade. Parece que é verdade, mas não é. Entenderam? Corolário. Eu extraio uma meia-verdade. Meia. Certo? E aí eu pego aquela meia-verdade e aplico para você de um princípio, dizendo que aquilo é verdade absoluta. E não é. Por exemplo, vamos ver. Podemos pegar um exemplo de texto bíblico para você entender melhor. Nós chamamos de dogma, chamamos de doutrina e chamamos de usos e costumes. O que seria dogma? Então, se você está aí anotando com o seu caderno, pega aí a sua caneta e anote. Dogma é aquilo que não há flexibilidade, ou seja, aquilo que não há abertura. É um pensamento comum, sólido, base. Exemplo de dogma: Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um dogma. Então, se você for na presbiteriana, Trindade lá é Pai, Filho e Espírito Santo, fechou. Eu vou na Batista, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fechou, certo? Agora, doutrina. O que é doutrina? Poderíamos colocar então batismo. Batismo está na Bíblia? Tá. É doutrinário? É. Agora, tem flexibilidade? Tem. Existe o batismo por imersão e existe o batismo por aspersão.
Aí você vai na presbiteriana, ele faz o quê? O batismo por aspersão. Ah, eu vou na Assembleia de Deus, chega lá na Assembleia de Deus, o batismo é imersão. Tá, e que diferença agora? Então é o seguinte, então eu não vou trazer um pregador da presbiteriana na minha igreja porque ele batiza por aspersão. Viu? Se há flexibilidade do batismo, veja bem, a Bíblia manda batizar. E o batismo, como Cristo foi, um exemplo, na verdade, do mundo espiritual, ou seja, algo que aconteceu dentro de você. E não algo prático. Por quê? Você vai até questionar assim, pastor, mas para ser salvo tem que ser batizado e tal. Ok, você tem um parente seu que está lá na UTI, certo? Está morto, mortinho lá, na verdade, e você vai pregar para ele? Morreu. Tem jeito? Não, não tem jeito. E agora? Não tem o que fazer. Mas se ele está na UTI, ele pode até estar em coma. Aí você pergunta para o médico assim, doutor, ele me escuta? Aí ele vai dizer assim, escuta. Então, posso falar com ele? Pode. Aí você fala com ele. Ô tio, ô primo, aceita o Senhor Jesus, arrepende de seus pecados. Se você está me ouvindo, se você quer aceitar Jesus aí, dá um sinal com o seu dedo. Aí ele mexe. Ou então tenta abrir o olho. Aí ele tenta. O que isso significa? Que ele aceitou ou não? Aceitou. Aí eu pergunto para você, tá salvo? Ou você vai querer levar uma piscina lá dentro da UTI para poder batizar o doente? Ou você vai querer trazer ele de dentro da UTI para enfiar ele dentro d'água? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós olhamos que se a doutrina, se aquele princípio é flexível, então ele não é um dogma, ele é uma doutrina. E para ser seita, ele precisa fazer o quê? Para uma religião ser considerada seita, ela precisa ferir o dogma e não a doutrina. Entenderam? E agora o que é uso e costume? Uso e costume, vocês sabem, há muito tempo nós misturamos muito isso. Uso e costume com doutrina. Uso e costume, o que é uso e costume? Nós não cantamos, nós não batemos palma. Uso e costume. Se você quer bater, beleza. Se você não quer, não bata. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, calça. A Bíblia fala de calça, ela fala, a mulher não pode vestir a roupa do homem, o homem não pode vestir a roupa da mulher. Tá, o que é a roupa de homem? Como é que eu vou pregar isso lá na tribo indígena? Você vai falar assim, os homens vestem calça, as mulheres têm que vestir saia. Vai botar roupa no índio? Eles não vão te ouvir, você não vai pregar Jesus para eles. Vocês estão entendendo? Como é que vamos fazer então? Precisa preparar o missionário ao contexto deles. Agora, o que é dogma? Se eles começarem a adorar o pau, a madeira, o sol, você vai ter que agora tirar isso deles e botar a adoração ao único Deus. Agora, o uso e costume. Uso e costume, você vai fazer o que com eles? Vai obrigar a botar calça? Dentro da cultura deles, para isso é normal. Eles nascem assim. É normal. Aqui no contexto ocidental, não é normal. Mas numa tribo, é normal para eles. Agora, na doutrina, pastor, eu estou na África, eu estou aqui com um pessoal aqui no deserto, e aqui não tem água, como é que eu vou batizar esse povo? Se eu botar um povo aqui para batizar aqui, entendeu? Então, entenda uma coisa, para você conseguir interpretar um texto bíblico, ou seja, para ser um bom hermeneuta, você precisa entender esses princípios. Ou seja, axioma é aquilo que não se divide. É aquilo que não há conversa. Corolário é eu extrair uma parte desse axioma. Entenderam? Eu vou dizer o quê? O que é a doutrina? Batismo. Batismo é um corolário? É uma verdade? Então ele é um corolário. Então ele é extraído de uma verdade. Mas pode ser flexível? Pode. Agora, eu não posso adaptar, por exemplo, um uso e costume dentro de uma doutrina e fazer isso virar dogma. Isso vai virar o quê? Uma mentira. Entenderam? Um engano, na verdade, né? Porque o contrário da verdade nunca foi a mentira. O contrário da verdade é o erro. E a mentira é uma delas. Você erra mentindo. Entendeu? O contrário da verdade pode ser o adultério. A verdade é não adulterar. E você adultera. Então você errou, adulterando. Entendeu? Então o contrário da verdade é o quê? É o erro.
E a Bíblia diz, errais por não conhecer o quê? As Escrituras. A verdade absoluta, a palavra, aquilo que é correto. Então, a palavra é verdade. Entenderam? Então, agora nós vamos passar para um próximo passo, para vocês entenderem alguns princípios, alguns passos da hermenêutica, que é muito importante você tê-los. E, de antemão, como eu já passei para vocês toda essa questão de o que significa a palavra, de que é trazer o texto lá do período daquela época, daquele ano, passar pela cruz e vir para Paulo, se ele te explicar, se você tiver dúvida, né, na verdade, e trazer para o ano de hoje e aplicar, porque se você chega lá e na igreja e diz, olha, em grego significa isso, a palavra é isso, e aqui diz isso, e aqui diz aquilo. O povo vai ficar te ouvindo e vai ficar assim, o que eu faço com isso agora? Eu escutei tudo que o senhor falou. O senhor pregou, o senhor deu aula, o senhor deu estudo. O que eu vou fazer com isso? Então a gente precisa entender o seguinte, você extrai do texto e agora eu faço uma aplicação. Para que isso serve? Então eu vou aplicar para mim, para a minha vida primeiro, para depois aplicar para o outro. Não é assim? Agora, o que hoje está acontecendo? As pessoas não entendem o que está no texto, não fazem uma boa hermenêutica do texto, não entendi nada que o texto disse. Aí eu vou e aplico o texto. Em quem? Na vida dos outros, e não aplico na minha. É sempre assim. Então, vamos voltar aos nossos princípios. Primeiro, extrair o texto. Depois, aplicar na minha vida. Só aí eu posso aplicar na vida dos outros, porque eu terei experimentado aquele princípio, experimentado aquilo que o texto me disse. É a Bíblia que tem que falar com você, e não você falar com a Bíblia. Senão, você vai correr um erro, como um aluno uma vez correu. Chegou assim, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse em um sermão. Aí você, pois não, ajudo. Qual é a dúvida que você tem? Cadê o texto bíblico? Ele falou, não, mas essa é a minha dificuldade. Eu, como assim? Não, o sermão já está pronto. Eu preciso achar agora um texto na Bíblia que adapte a esse sermão. Agora, imagine só a cena. Quer dizer, como ele escreveu um sermão e agora ele quer pegar um texto da Bíblia para colocar? Eu não entendi. Confesso para vocês que eu fiquei chocado. Mas isso tem acontecido. Muita gente fica pensando uma série de coisas e vai para a Bíblia querer achar um texto que coadune com aquilo que ele está pensando. Isso está errado. Não é correto. É a Bíblia que tem que falar com você. Beleza? Vamos então passar para o nosso próximo passo? Ok, vamos lá então. Qual é o nosso esquema de hermenêutica? Algumas dicas de hermenêutica que eu quero dar para você. Preste bem atenção. O nosso esquema de hermenêutica, ele vai dar uma série de passos para você entender de como você analisar um texto. E eu já disse, se o contexto lá você observa que é cultural, é político, que está muito inserido no texto, a gente vai aprender isso depois na hermenêutica 2, na prática, nós vamos então analisar o texto de forma cultural. O contexto aqui é uma cultura religiosa, entendeu? Então vamos extrair. O contexto aqui no texto é teológico, está falando de justificação. Paulo está falando de justificação. Como é que vamos entender isso? Vamos explicar, então, como é que a gente aplica justificação no período de hoje. Como é que eu vou explicar isso? O texto aqui está falando do idioma. E nós vamos ver isso também. Na 2, Pedro pergunta assim, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Qual o sentido disso? A gente vai descobrir hermenêutica 2 na prática. Mas até então, para você chegar nisso, nós temos alguns passos a seguir, que é o esquema de hermenêutica que eu quero passar para você. Vamos lá? Primeiro, então, interpretação. Selecione as perguntas para responder. O que é isso? O texto vai me dar, certo? Eu estou lendo ali no texto. E aí eu não entendi. Pastor, eu não entendi o texto. Tá, você não entendeu? Então você precisa selecionar umas perguntas que o texto te traz. O que você não entendeu? E eu já vou te dar uma dica para você anotar aí agora no seu caderno. Anote essa frase aí. Quando você lê um texto, a primeira coisa que você precisa pesquisar nela, certo? Alguma coisa você vai achar. Quem fez o que, com quem, quando, onde e como. Certo? Vou repetir para você. Quem fez o que, com quem, quando, onde e como. Aí lá, não, pastor, mas aqui não tem quem fez o que com quem. Está falando de onde. E está falando de um lugar. E quando. Então pode ser que isso seja o alvo do texto. Procure responder. Isso é só uma dica que eu estou te dando.
Aí pergunte isso para o texto. Mas quem fez o que, com quem, quando, onde, como? Risca esses detalhes. Anote no canto, numa folha à parte. Pedro subiu Jerusalém, Paulo subiu Jerusalém, voltou de Jerusalém. Enquanto pregava, o outro caiu. Passaram aleijado pela janela, pelo telhado. Que levou a arca nas costas, que levou para a casa de alguém, que alguém tocou na arca e morreu. Que ficou tantos dias. Então, onde, quando, quanto tempo, que jeito, entenderam? É o como que está acontecendo. Então, eu preciso entender o seguinte, selecione perguntas para responder. Qual é a pergunta mais importante aqui? Não está falando o nome de ninguém, mas está falando do lugar que aconteceu isso. O lugar é chamativo? Que significado tem esse lugar dentro do contexto deles? Certo? Segundo, embora seja quase impossível você responder todas as perguntas, você precisa entender o seguinte, o que o texto está falando de fato para mim? Eu acabei de dizer, de repente não tem o nome da pessoa, mas tem um lugar. Por exemplo, quando você olha em Deuteronômio, fala que o povo teve que subir no monte de cá e um monte de cá. Aí fala o monte Ebal e o monte Gerezim. O monte da bênção e o monte da maldição. Aí Deus vai lá em Deuteronômio, se não me engano, acho que o 28, ou antes ali um pouquinho, você vai observar lá depois que Deus manda fazer um altar e oferecer sacrifício. Aí eu pergunto para você assim, em que monte Deus mandou fazer o altar? Você observou então que lá não fala quem Deus mandou fazer o altar. A importância não é isso, mas onde? Deus manda fazer um altar no monte Ebal, no monte da maldição, e não no monte Gerezim, que seria o monte da bênção. Por que ele manda fazer no monte da maldição e o altar em sacrifício? Agora sim, na hermenêutica nós chamamos de tipo e antítipo, ou seja, como eu disse aquela hora com Abraão e Isaac. Isaac era um tipo Cristo, onde o pai entrega o seu filho. Isaac simboliza Cristo, sendo oferecido no monte, certo? Então, um tipo Cristo. Por quê? Porque o antítipo, já diz, veio antes. Cristo veio antes. Antes, ele já era o verbo era Deus, estava com Deus. Nós vamos depois, em introdução ao Antigo Testamento, que é uma outra matéria, nós vamos aprender lá em Gênesis 1, no hebraico, como isso acontece. Quando nós formos analisar o Antigo Testamento, você vai ver como isso acontece. Agora, preste bem atenção, nem todas as perguntas você vai conseguir responder. Pastor, eu não consegui responder tudo. Pegue aquilo que você respondeu, aquilo que você localizou no texto e extraia do texto. E monte o seu sermão, faça a sua aplicação. O Spurgeon, um grande pregador e escritor da área de homilética, ele diz o seguinte, que se o pregador não extrair pelo menos 50 sermãos de um mesmo texto, é porque ele ainda não entendeu o texto. Viu? Então, se você não entendeu no primeiro, fique calmo, você ainda tem mais 49 para tentar entender o texto. Beleza? Motivador, né? Estude, continue estudando, porque nós estamos sempre aprendendo. Afinal, nós somos discípulos do Senhor. E aqui na nossa escola, aqui no IBA, você tem essa grande oportunidade de aprender aí onde você está, sobre as verdades bíblicas e os princípios que nos norteiam. Tá ok? Então preste bem atenção, vou falar mais um tópico. Critério para a escolha da pergunta. Primeira coisa que você vai poder escolher, a importância que essa pergunta tem. Quais perguntas são mais relevantes para chegar ao que o escritor tinha em mente? Aqui tem um erro de digitação, mas você com certeza entendeu, né? Quais são as mais relevantes para chegar ao que o escritor tinha em mente? Então a nossa intenção é o que estava na mente do escritor quando ele escreveu isso, entendeu? Então eu preciso descobrir o que estava na mente dele quando ele escreveu. É claro que os escritores escreveram inspirados pelo Espírito Santo, mas Deus usou a mente deles, a capacidade deles de escreverem, de produzirem. Agora, o que estava na mente dele, quais eram as emoções, o que ele estava sentindo naquela hora, o que ele estava passando naquele momento. Então nós temos que tentar extrair do texto. Se naquela pergunta te respondeu, fala, então essa aqui é a mais importante. Se naquela ali traz uma relação com Cristo, e aí nós já anote aí no seu caderno. O bom hermeneuta é todo aquele que consegue ver Cristo em qualquer parte da Bíblia. Esse é bom. Se você está lá em Gênesis, está lendo Gênesis 1:1, achou Cristo lá dentro? Joia. Está lendo lá Êxodo, achou Cristo lá dentro? Beleza.
Estou vendo Davi numa situação, achou Cristo lá dentro? Benção. Moisés levantando a serpente, achei Cristo lá? Ótimo, então você está se tornando um bom hermeneuta, ok? 2, dificuldade. Onde está o problema aqui? Algumas perguntas se autorrespondem. Tem coisa que eu pergunto assim, mas onde é que isso aconteceu? Jerusalém. Ué, se já está escrito lá, essa pergunta não é importante para você. Ok? Então eu quero agora dizer algo especial para você sobre essa questão de dificuldade. A maioria das pessoas, quando olha um texto, às vezes você quer fazer uma pergunta, aonde a resposta já está lá evidente. De repente, nós chamamos dentro da hermenêutica de contexto imediato. Logo após aquele texto, vem um outro texto embaixo explicando para você. Ou um texto anterior, ou seja, contexto imediato é depois do texto que você leu, contexto anterior é o que vem antes do texto que você leu. Agora, pode vir no versículo logo após, ou no versículo anterior? Pode. Como também pode vir no capítulo anterior, ou no capítulo posterior? Pode. Pode ser que também esteja numa carta ou num livro, para eu entender isso dentro da Bíblia? Pode. Porque a Bíblia, ela é um conjunto, ela é um todo. Você não vai pegar só uma fração, entendê-la e jogar para o povo. Não, você precisa entender todo o contexto. E diga-se de passagem, quando você entende o princípio, parece que a sua mente vai abrir. Tá ok? Fica aí, eu deixo o meu abraço para vocês. Até daqui a pouco, na nossa próxima aula, você não pode perder. Assista ao próximo vídeo, anote tudo e não perca essa oportunidade que o IBA está te dando. Mesmo à distância, nós estamos aí, porque eu sei que o Espírito Santo testifica e fala com você, assim como fala comigo. Deus abençoe vocês, até a próxima aula.